Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o índice CP, que é o índice de capabilidade potencial do nosso processo. E nós vamos primeiramente entender o que é esse índice e na sequência onde que nós vamos utilizar e ao final nós vamos fazer um exemplo para que você entenda todo esse processo e nós tenhamos êxito aqui no nosso estrutura didática desse vídeo. Primeiro ponto então, pessoal, o que é esse índice? O índice CP é um dos índices que nós podemos utilizar, assim como o índice CPK e o CPM e outros índices, para entendermos melhor sobre o nosso processo em si. E em específico, esse índice CP, ele vai comparar os limites superior e o limite inferior de especificação, aquilo que é oriundo do cliente em si ou do setor de engenharia, com o nosso índice do nosso processo em si, dos índices de superior e inferior de controle em si, ou seja, com a variabilidade natural do nosso processo. E aí o que ele tem, pessoal? Se nós pensarmos aqui, quando nós estamos comparando o que o cliente nos demanda com o nosso processo, nós já vamos ter de uma questão, uma observação, que é uma variabilidade intrínseca, ou seja, ela é algo de curto prazo, ou seja, é aquilo que está ocorrendo agora na nossa estrutura produtiva, no nosso processo, na nossa máquina em si. Então, você tem que imaginar o seguinte, que esse índice CP ele não é um índice histórico, ou é um índice que eu uso. Olha, nossa empresa tem um índice CP igual a tanto. E isso, pessoal, não é possível dizer por quê? Porque ele é um índice momentâneo, ele é um índice que está ocorrendo naquele momento, sob aquelas condições de operação do processo produtivo em si. E isso tem que ficar muito bem entendido para que nós tenhamos êxito em justamente compreender a estratégia desse índice aqui. Um outro ponto também importante, pessoal, que ele está descrevendo é o que se chama do espaço disponível para variação de acordo com as especificações. Então, se você está imaginando e já viu alguns outros vídeos sobre isso, esse índice que ele vai trabalhar essa limitação das especificações com o processo ou com o controle, o que nós temos? Pelo menos três estruturas gráficas aqui, que é aquele, olha, meu processo produz nessa estrutura, então a sua estratégia de limite inferior e limite superior de especificação está tudo bem. Ó. Então, nós estamos ainda conseguindo produzir adequadamente. Daqui um pouquinho, o meu processo, eu posso mudar de turno, posso mudar de operador, nós podemos ter um desgaste natural da ferramenta, e aí o que nós começamos a ter? Uma estrutura já de um processo mais limítrofe em si. E um terceiro ponto também são aqueles elementos de processos já incapaz, ou seja, o meu processo ele já está passando, então, tanto em um quanto em outro limite, aquilo que é especificado pelo cliente em si. Então, nós vamos ter que cuidar muito bem essa estrutura ou essa estratégia em si. E aí vem quando que nós vamos usar e quando nós não vamos usar o CP. O principal disso é que o processo nosso ele deve ser estável. Esse é o grande requisito para nós trabalharmos o índice CP, que não apresenta causas especiais. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto também, nós precisamos entender o CP naqueles estudos iniciais de capabilidade, ou seja, de ideia de curto prazo, aquilo que eu mencionei antes, em um ambiente controlado, por exemplo, ensaio laboratorial, um setup recente, comparações preliminares. Outro caso, quando nós queremos comparar algumas máquinas, ferramentas, ajustes diferentes quanto à disposição do processo, uma alteração de layout, alguma coisa nesse sentido, quando o objetivo que nós queremos é medir consistência e repetibilidade de um processo em si, então nós podemos pensar nessa estratégia em si. Outra ideia também, quando está se falando em ideia de consistência, de repetibilidade em si, ele vai medir quanto esse processo ele é capaz de reproduzir resultados semelhantes sob as mesmas condições, desde que estejam servindo como um indicador de robustez antes de avaliar a centralização da média em si. Então, essa é uma das questões importantes de consistência e repetibilidade do processo em si. E um outro ponto também para mostrar o potencial teórico do processo em atender as especificações sem considerar essa centralização de média, aquilo que eu já tinha colocado antes.
Por quê, pessoal? Porque o CP ele não considera, isso é importante, ele não considera o deslocamento da média, melhor dizendo. E dessa forma, ele representa o melhor desempenho possível caso o processo esteja perfeitamente centrado entre os limites de especificação em si. Então, só para você ter essa base de utilização quando nós vamos utilizar o CP. Por outro lado, quando não usar o CP, quando o processo não estiver, e aí eu deixo aqui, quando o processo não estiver na ideia de controle, ou seja, ele está fora do controle em si, tá? Esse é um ponto. O que quer dizer fora de controle, pessoal? Que eu tenha causas especiais. Tá? Eu vou deixar escrito aqui, ó, para que você tenha essa noção, quero deixar melhor, mais fácil para que você entenda. Com presença de causas especiais ou de instabilidade em si. Então, nesse caso das causas especiais, o índice ele vai perder a validade, pois a variabilidade medida não representa o comportamento natural do processo em si. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, um outro elemento também, quando a média, que é esse ponto aqui, ó, quando a média estiver deslocada em relação ao alvo ou em relação aos limites de especificação, nós vamos usar o CPK, tá? Índice de capabilidade real do nosso processo em si, que ele ajuda o cálculo considerando a centralização e a assimetria da média, que isso vai refletir o desempenho real do processo frente às especificações. Então, em resumo, pessoal, quando nós vamos usar, o CP ele mede a capacidade potencial de um processo estável, sem causas especiais, em atender as especificações, ignorando o posicionamento da média em si. Essa é a estrutura para nós utilizar o CP. Então, o que nós temos aqui? Qual é a relação matemática, pessoal? Nessa nossa estrutura é que eu vou utilizar, então, essa equação aqui, ó, ela vai servir para nós pegarmos dois pontos. O primeiro grande ponto, vamos dizer assim, é a parte dos limites, ou seja, aquilo que é oriundo de uma tolerância especificada, ou, deixa eu vou colocar aqui, ó, do cliente em si. E aí, o que nós temos aqui, pessoal? Lembrando, os limites superior e inferior de especificação, oriundo do cliente em si, tá? Tolerância especificada pelo cliente. Essa tolerância, pessoal, nós só precisamos entender que ela é algo que, quando nós estamos trabalhando, é o espaço disponível. Então, isso aqui, ó, é o espaço disponível, tá? O espaço disponível. É o espaço disponível que o processo deve ocupar. Tá? Então, quando está sendo feito isso, esse é o pensamento. O segundo ponto é a relação do 6 sigma. Então, o desvio padrão do processo que mede a variabilidade natural dele. E o que quer dizer isso aqui? É a tolerância natural do processo, que é a faixa de dispersão que vai cobrir praticamente, vamos dizer assim, 99,73% de medições de um processo estável em si. Tá? Então, nessa estrutura aqui, eu vou comparar o CP. Ele vai comparar aqui o que o cliente nos dá, então essa parte superior, e aí é a ideia, com a tolerância do meu processo, ou seja, naquele curto prazo em si. Então, se você já deve ter percebido, quanto maior o CP, menor é a variabilidade relativa e maior o potencial de capabilidade nessa minha estrutura que eu estou aqui colocando. Tá? Então, só para nós entendermos nessa estratégia. E aí vem, quando eu calculo o índice CP, pela equação anterior, eu vou ter alguns valores. Então, eu tenho valores menores do que 1, até 2. Tá? Então, nesse andamento, vamos dizer assim. O que eu tenho, pessoal? Se é um índice menor do que 1, o processo não é capaz de atender às especificações. E o que quer dizer? Que a variação total é maior que a faixa de tolerância. O que nós precisamos, pessoal, colocar como uma situação prática para o gestor? O processo precisa de melhoria urgente, reduzir a variabilidade ou rever os limites. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, quando o CP é igual a 1, o processo atinge exatamente a faixa de tolerância. Com pequenas variações já geram não conformidades.
o controle rigoroso é necessário, risco de produtos fora de especificação. Agora, em outros casos, pessoal, em três faixas aqui, o que eu vou querer destacar aqui? A primeira delas, pessoal, é quando ele varia de 1,33 a 1,67. Neste caso, é o que se chama de processo que ele é capaz e estável dentro dos limites de especificação em si. Tá? Então, esse é o primeiro ponto em si. O segundo elemento nessa estratégia aqui é que, como situação prática, ele é um processo capaz e estável que vai utilizar dentro dessa nossa estrutura, e aí você vai ter que avaliar dentro do seu elemento que você está trabalhando em si, se aquilo é importante. Por exemplo, ele é aceitável para muitas indústrias em si, por exemplo, ou o nível mínimo recomendado para essas indústrias, segundo as fontes aí, ó, o AIAG e a ISO, deixa eu vou colocar aqui para você, a 22514-4, tá? E de recomendação de ação prática, continuar com melhoria contínua e com o controle estatístico. Agora, um outro ponto, pessoal, é aquele índice CP que ele está compreendido na faixa de 1,67 até o 2. O que é esse caso, pessoal? É um processo altamente capaz com variação muito inferior à faixa de tolerância em si. E ele é extremamente recomendado para os casos dos setores, por exemplo, automotivo, aeroespacial, em características críticas, principalmente a questão da segurança, excelente desempenho, manter os controles preventivos e a rastreabilidade em si. E o último, que é o nosso CP igual a 2 ou superior, é o processo de excelência mundial, que é o que se chama de nível 6 sigma. A variação natural é extremamente pequena em relação à faixa de tolerância em si. E o que nós temos de situação prática ou de ação recomendada nessa estrutura, que é um benchmark de referência para qualquer tipo de indústria que precise de alta confiabilidade. Casos mais interessantes aqui para nós é aquele aeronáutica, semicondutores, dispositivos médicos. Tá? Então, até pode se colocar, dependendo do modelo, o setor automotivo para equipes de competição e tudo mais. É um indicador de processo altamente controlado e robusto. Então, discutimos todos esses elementos da parte de valores do CP aqui, com exceção desse item, o do 1 a 1,3, que é uma capacidade moderada em si, mas o mais, todos nós fizemos essa leitura em si. Então, essa interpretação, como que nós vamos avaliar essa capacidade em si, pessoal? Bom, tem vários formatos, tudo vai depender, como aqui é um índice, tá? Nós já conhecemos a estrutura, nós já fizemos a coleta de dados, nós já traçamos tudo que nos interessa. Uma ideia é, conhecido esses pontos anteriores ou esses conhecimentos prévios, primeiro item para o índice é traçar as linhas dos limites de especificação. Ou seja, o que o cliente nos passou, limite de especificação, o que o cliente nos passou. Vou fazer o limite inferior e o limite superior sobre o nosso histograma, e isso vai que eu vou conseguir enxergar a distribuição dos dados e a tolerância do produto. Um segundo ponto é, vou observar o posicionamento desse meu histograma, verificando se a distribuição está centralizada e justamente dentro desses limites. E um terceiro ponto, analise o comparativo gráfico, que eu posso colocar, que é esta tabela anterior. Ou seja, eu vou avaliar essa estratégia e vou ver para onde que está a ideia do meu gráfico em si. E para isso, pessoal, para facilitar a vida, para nós entendermos de uma forma melhor, eu trouxe aqui uma estrutura de um exemplo, que nós vamos colocar aqui o seguinte, ó, pessoal. Uma linha de usinagem de eixos, diâmetro nominal 10 milímetros, tá? 10,00 milímetros, deve atender à especificação do cliente. Então, eu tenho lá a parte do limite inferior de especificação, 9,95 milímetros, o limite superior, 10,05 milímetros, e a tolerância total. Então, o que é a tolerância? É a diferença do limite superior menos o limite inferior, que vai nos resultar 0,10 milímetro.
Bom, para avaliar a capacidade intrínseca no curto prazo, lembrando que é o CP, foram coletados 25 subgrupos de N igual a 5 peças cada, consecutivos no turno da manhã. Então, as cartas X/R do estudo preliminar não exibiram causas especiais. O processo está sob controle estatístico. Então, essa é, lembrando, o caso de utilização do CP que nós precisamos não ter causa especial para utilizar o CP. Então, está ok nesse ponto aqui de estratégia. Resumo dos dados por subgrupos. Então, temos lá média global das médias. Então, x duas barras igual a 10,004 milímetros. Média das amplitudes, o R barra, 0,026 milímetros. Tida estas informações, pessoal, lembrar, mas vamos ter que fazer a carta X/R? Não, aqui é o índice, pessoal. Então, se você quer entender, por exemplo, X/R, nós temos vídeo sobre essa parte em específico. Nós não vamos entrar aqui fazendo o gráfico do X/R ou coisa nesse sentido, até porque não é o vídeo sobre isso em si. Então, o que nós temos lá, pessoal? Vamos direto para fazer os cálculos que nos interessam sobre o índice CP. Primeiro ponto, pessoal, estimativa do desvio padrão dentro dos subgrupos, usando a carta R. Então, temos lá o nosso desvio, que é o R sigma, dividido pela o coeficiente tabelado D2, tá? Então, o D2 que vai depender do N, tá? Não vamos entrar aqui, avaliar esses pontos ou puxar a carta. Para um N igual a 5, nós temos que, fazendo a consulta da carta X/R, nós temos um D2 igual a 2,326. Bom, disso nós já temos para fazer a parte do inferior, do 6 sigma aqui na história, que é para o índice CP. E aí, o que é o índice CP, pessoal? O índice CP é o limite superior menos o limite inferior dividido pelo índice 6 sigma, que é o desvio padrão dentro dos subgrupos em si. Temos também uma métrica auxiliar que ela vai somente fazer o percentual da tolerância consumida, que é o inverso aqui do índice CP, multiplicado, melhorar aqui, ó, multiplicado por 100%, que nós vamos ter esse percentual de tolerância consumida. Você pode colocar isso, pessoal, eu deixo ela como uma métrica auxiliar aqui, não se apavore na estrutura. Nós colocamos esta equação aqui e esta equação, e também tem essa que é uma equação auxiliar, uma métrica auxiliar para que você possa trabalhar essa estratégia, tá? Mas não há problema nenhum, pessoal. Você só observe que ela é o inverso dessa estrutura aqui, tá? Então, um inverso da outra aí, só para entender essa sua estratégia. Bom, então, vamos lá. Estimar o sigma, que é no curto prazo em si. Temos lá a nossa equação, o R já obtido anteriormente, 0,026 dividido por 2,326. Então, nós temos o nosso sigma, o chapéu aí C, de 0,01118 milímetros. Próximo passo, pessoal, vamos calcular o nosso CP. Então, temos lá o nosso CP, 0,10 nessa parte superior, dividido por 6 vezes 0,01118. O que nós vamos ter no final? Um CP de 1,49. E o percentual da tolerância consumida, que é a nossa estratégia. Lembrando, aqui inverte, então, os itens em si de uma equação e de outra. Tá? 6 vezes 0,01118 dividido por 0,10 vezes 100, tá? Que é o nosso restante aqui, eu vou deixar melhor para que você saiba. Nós vamos ter que esse processo está consumindo 67,1% dessa tolerância em si. Então, o que nós temos de interpretação básica aqui para depois passar para o gráfico, pessoal? CP 1,49 é uma variabilidade intrínseca do processo, considerando o curto prazo e grupos, ela é boa, tá? Uma regra prática aqui, pessoal, se nós pegarmos da nossa tabela em si, 1,33 é um nível automotivo clássico, básico aí. 1,49 ele está mais para um processo muito capaz em si, depende do setor que nós vamos estar utilizando isso, e o processo está consumindo 67% da tolerância em si, restando 33% de folga, desde que o processo esteja totalmente centrado em si. Então, temos 33% de folga. Só que
uma pequena nota, como o nosso x duas barras é igual a 10,004, que é acima um pouquinho do nominal, tá? É recomendável não fazer agora, mas fica como recomendação, calcular o CPK para verificar se a centragem não está penalizando esse atendimento das especificações, tá? Então, essa é a nossa estrutura e nós temos o gráfico em si, traçado aqui para nós entendermos. Então, temos o limite inferior, aqui 9,95, vou colocar aqui o limite inferior da especificação, aqui é o nosso limite superior de especificação e eu tenho que é 10,05 a nossa estratégia. Todo mundo em milímetro nesse elemento aqui, e nós temos esse ponto que é a média do processo, eu vou colocar aqui melhor, 10,004 milímetros, que é a média do nosso processo. O que nós vamos avaliar, pessoal? A estrutura da média tanto para um quanto para outro, fazendo uma interpretação mínima aqui. Se nota que o processo está bem centrado em si, tá? Pode melhorar, mas aí vai depender da estrutura que você tem como estratégia empresarial em si. E para fechar esse elemento, pessoal, o que a fábrica faz com esse resultado? Isso é importante. Ação imediata, deixo duas, manter parâmetros de corte e fixação que vão sustentar essa variabilidade observada. E aí tem casos, setup, ferramenta, refrigeração, limpezas em geral, aplicação de programa 5S, tá? E padronizar a combinação de máquina, ferramenta, material e operador utilizada nesse estudo em si. E um segundo ponto, que é aquela ação de melhoria, mais, vamos dizer assim, ajuste fino que eu coloco aqui, avaliar aquela observação anterior, o CPK, se o valor cair muito abaixo do CP, tá? Menor, o CPK de 1,33, eu vou ter que ajustar a média. Compensação de offset, compensação de desgaste, para ficar próximo de 10,00 milímetros. E rodar verificação de normalidade, e também repetir a amostragem em outro turno, lote, para confirmar ou não essa robustez do nosso processo que foi colocado. Então isso aqui, pessoal, é um vídeo do CP, como nós calculamos, o que ele, onde nós utilizamos, onde nós não utilizamos, e a representação gráfica do material com um exemplo prático aplicado.